E a gravidez antes do casamento? Ela é pecado ou não é? Olha, vamos primeiro falar sobre o sexo. A Bíblia diz que o sexo pertence exclusivamente ao santuário seguro, santo e belo da aliança do casamento entre um homem e uma mulher, enquanto ambos viverem. Portanto, todo o sexo fora do casamento é proibido na Bíblia, inclusive o sexo antes dele. E a presença de uma criança fora do casamento é o resultado de um pecado. Ou a mulher e o homem consentiram nesse pecado, ou, no pior caso, essa mulher foi vítima do pecado de outro. Ok, dito isso, a gravidez em si é pecado? Se foi resultado de um pecado? Não, ela não é. Historicamente, um estigma cultural manchava as gravidezes fora do casamento. E isso era bom e útil até certo ponto. Mas esse estigma está desaparecendo, devido à normalização da imoralidade sexual e por colocar os sentimentos das pessoas acima de um chamado à santidade. Mas qualquer vergonha pelo pecado deve se conectar apenas ao pecado cometido, não à gravidez atual. O pecado pode ser perdoado, pode ser purificado, essa vergonha pode ser removida em Cristo. Mas se a vergonha se conecta à gravidez ou à criança em si, então não há como superá-la. Isso é um problema porque a criança não carrega vergonha pelo pecado. A graça e a bênção de Deus brilham através das crianças nascidas em qualquer situação. Ninguém precisa sentir, nenhuma mulher precisa sentir, nenhuma família precisa sentir que porque a criança se originou de um ato pecaminoso, Deus não pode fazer essa criança alguém grande. Claro que Deus pode. Essa é uma esperança semelhante àquela que as pessoas que foram criadas em lares disfuncionais têm. Porque eu fui formado num lar cheio de problemas, de pecados, significa então que de alguma maneira eu carrego a culpa, né, toda a mancha daquele pecado? De maneira nenhuma. O fato de termos sido criados em lares disfuncionais não significa que nós estamos condenados a uma existência errante. E o mesmo vale para essa criança. O fato dela ter sido originada num ato de pecado não significa que ela não pode ser grandiosa na sua trajetória aos olhos de Deus. Bem, se a gravidez ela é resultante de uma traição, ainda assim, aquela gravidez não é um pecado em si. Quem traiu é que cometeu o pecado, e aqui no caso um pecado duplo, né? É o sexo antes do casamento e a traição de um relacionamento, a quebra de uma confiança. Isso piora a situação, dificulta ainda mais as decisões futuras, mas de igual modo, a Bíblia diz que filhos são bênção. Filhos não são pecado. Nenhuma gravidez é uma maldição. Filhos são bênção. Há inúmeras pessoas que tentam tanto engravidar e não conseguem. Ok? Isso mostra que gravidez é o quê? É bênção de Deus. Gravidez é uma ação de Deus permitindo que uma vida surja. Há um ato miraculoso, sobrenatural, místico, quando nós falamos de uma gravidez. Portanto, mesmo num caso como esse, difícil, complexo, com inúmeros desdobramentos, ainda assim essa criança precisa ser vista como bênção, não como um pecado, não como uma maldição, não como um castigo em si. O pecado deve ser tratado, deve ter arrependimento, certo? Deve ser entendido à luz de Deus. A gravidez, ela é consequência do pecado, ela não é pecado em si. E aquela criança precisa ser percebida como bênção e pela graça de Deus e não pela perspectiva da maldição do pecado. Bem, é uma mulher que fica grávida, fora do casamento, e portanto ela tá por si mesma, né? Ela não tem ali alguém com quem partilhar os desafios da vida. E ela entende que ela não tem condições de lidar com os desafios da vida, ainda mais com uma criança em sua dependência. No caso dessa mulher, seria pecado ela entregar essa criança para adoção? Não necessariamente, né? Mas eu diria que o primeiro caminho seria essa mulher procurar maneiras de conseguir ela própria criar essa criança, uma vez que Deus está dando a essa mulher, e ela tem o privilégio, a responsabilidade e a bênção de criar essa criança. Muitas vezes essa desculpa, né, eu não tenho estrutura, ela funciona exatamente como a muleta necessária para que eu me apoie nela e abra mão de responsabilidades. Deus está concedendo a essa pessoa filhos, e Deus ele tem toda a condição de suprir e fornecer aquilo que for necessário se essa mulher quiser permanecer fiel a Ele na criação
dessa criança. É claro que um caminho que pode ajudar é ela se cercar de pessoas que têm um compromisso com Deus e que, portanto, vão entender aquela vida também como uma bênção de Deus vinda da parte dele. E aí eu estou falando sobre uma participação ativa numa igreja, numa comunidade de fé, tendo irmãos cristãos que vão ver aquela situação e como igreja nós partilhamos a vida uns com os outros. Como igreja nós nunca somos seres isolados. Então a luta de um é a luta dos outros. E nesse sentido, talvez esse seja o elemento que Deus vai usar na vida dessa mulher para que ela finalmente se aproxime de Deus e do seu povo. Ela vai encontrar ali amparo, acolhimento, aceitação, encorajamento, modelos familiares para que ela possa ter supridas as suas carências, as suas necessidades e conseguir, uma vez que ela não tem, conseguir a partir de outros aquilo que é necessário para ela, tá bom? Num último caso, numa última opção e num ato assim, de devoção a Deus, entendendo que ela está dependente, buscando recursos nele, no seu povo, mas ainda assim as coisas não estão acontecendo. Como último recurso, eu diria que essa mulher, num ato piedoso, ela poderia entregar essa criança para a adoção, depois de esgotar todas as possibilidades dela própria assumir a responsabilidade sobre a criação dela. Mas seria a última opção, tá bom? É possível fazer isso também num ato de fuga, num ato de desprender-se de uma responsabilidade, mas eu não quero ser leviano, é possível fazer isso também num ato de piedade, entendendo que aquela criança será a mais bem tratada numa outra família do que você tem condições de dar. E sobre isso também, eu acho muito importante que a igreja cristã, diante de uma situação onde a pessoa não tem condições e ela quer entregar o filho para adoção, que a igreja cristã ela seja a primeira a se dispor a receber essas crianças. E existem alguns caminhos que são interessantes. A pessoa não precisa entregar para um orfanato. Ela pode ter parceiros, ela pode ter pessoas que vão ajudá-la, que vão apoiá-la. Ela continua com a criança, mas ela tem ali um padrinho, né? Tem uma mãe adotiva que vai de alguma maneira agir, estar presente, vai suprir, ela continua com a criança, não precisa entregar para uma instituição, ela não precisa ter ali um pai ou uma mãe adotivos que ela não irá conhecer. Mais uma vez, gente, a igreja cristã tem respostas para o mundo em situações como essa. Nada reflete mais claramente o evangelho do que a adoção. A adoção é o que Deus fez por nós. Em Cristo, o Filho mais velho de Deus, unigênito, morre para que todos nós fôssemos feitos filhos dele. Ele nos adota, nos insere em sua família. Portanto, quando nós cristãos vemos uma família onde carece ali de um pai ou de uma mãe, nada reflete melhor a nossa fé, o evangelho que nós cremos, do que nós praticarmos a adoção. E não precisa ser uma adoção institucional, pode ser essa adoção mais funcional mesmo. Agirmos como parentes, como pais, como mães, presentes na vida dessas crianças que precisam dessas figuras e que não têm. É por isso que é tão importante nós escolhermos muito bem com quem nós vamos nos relacionar, namorar, partilhar o leito matrimonial, certo? Por quê? Porque uma escolha errada pode nos levar a situações como essa, de escolhas bastante difíceis. Bem, num caso como esse, onde o homem quer o filho, mas a mulher não quer, ela quer se livrar. Olha, homem, você precisa lutar com todas as suas forças pela preservação dessa vida. Claro, eu digo lutar aqui, mas o primeiro caminho é conversar, é explicar a perspectiva, é colocar-se presente, fornecer a ela toda a segurança relacional, financeira, educacional que você pode fornecer para esse filho. É mostrar que você entende a natureza sacrificial de ser um pai para essa criança e que você será tudo aquilo que essa criança precisa. Na maioria dos casos, a mulher que quer se livrar da criança, ela desiste disso quando encontra na parte do homem toda essa entrega, disposição de sacrifício e segurança. Mas ainda assim, pode ser que a mulher esteja dura ali nas suas convicções e ela queira a todo custo tirar essa criança, ela não quer ter nenhum vínculo, nenhuma lembrança com você. Aí eu diria assim, meu amigo, você precisa lutar com todas as forças, ok? E com todas as forças significa, inclusive, você ter que levar isso para uma decisão em esferas superiores. Você vai precisar judicializar essa situação, porque na sua perspectiva, sua noiva, namorada, seja lá quem for, ela quer incorrer num assassinato.
num homicídio. E ela entende que não, ela só está se livrando de algo que a incomoda no corpo. São perspectivas distintas, você vai ter que lutar por isso. Mas, e me perdoe por dizer isso, pode ser que esse caso caia na mão de um juiz que vai por um viés ideológico. E ele vai dar ganho de causa para a noiva. Ok? E aí, como eu disse, é por isso que é tão importante nós fazermos escolhas sábias de com quem nós vamos nos relacionar. Porque a gente nunca imagina que as últimas consequências podem ser essas. Ok? Pode ser que de alguma maneira nós fiquemos de mãos atadas diante de um assassino de um filho nosso. Por quê? Porque nos faltam recursos para impedir esse tipo de ação. Ok? Mas eu diria isso, lute com todas as forças, faça tudo o que estiver ao seu alcance, e se mesmo assim não for suficiente, entristeça-se, lamente profundamente e aprenda com o seu erro. E nunca mais faça uma escolha não sábia de com quem você se relaciona.